um grande profeta surgiu entre nós, se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rezemos no íntimo do nosso coração, por um tempo em silêncio. Peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário, pois só o Espírito pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus pelo Evangelho de Marcos. Estamos hoje no capítulo 4, versos 35 a 41. Domingo passado nós paramos no capítulo 34, no versículo 4. Quer dizer, a cena que acabamos de ouvir aqui ocorre imediatamente após aquela de domingo passado. Vamos lá? É tão didático, é tão pedagógico, que dispensa muita introdução. Naquele dia, leiam. Ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Bradem. Vamos para a outra margem. Naquele dia, qual dia? O dia em que Jesus se ocupou o tempo todo com o ensino através de parábolas, e só lhes falava por meio de parábolas. Lembra domingo passado? Foi um dia exaustivo de ensino por meio de parábolas. Termina o dia, cai a tarde e Jesus dá o comando: vamos para outra margem. Jesus passou o dia semeando a boa semente da palavra de Deus. Na terra
e na mente e no coração dos discípulos. Ele é o semeador que encerra o dia exausto e que precisa descansar. Recomenda atravessar para outras margens. Seguramente isso aqui soava estranho aos discípulos, porque depois de empreender esforços no ensino e a multidão ter perseverado atenta ao ensino de Jesus, era hora de tirar proveito deste ensino. E Jesus não se instala, ele propõe, ele comanda: vamos para outra margem. Aqui já começam as provocações do Evangelho. Jesus constantemente e de muitos modos também recomenda para mim e para você: sempre vamos para outra margem. Às vezes a própria vida empurra a gente para outra margem. Esta exortação de Jesus, este comando, vamos para outra margem, pergunta a mim e a você como é que nós lidamos com esses comandos. Na sua relação com o seu corpo, com a sua saúde, com a sua vida física, emocional, psíquica, como é que você lida com os momentos em que você precisa atravessar para outras margens? O próprio viver é um grande atravessar para outra margem, para os que creem para a eternidade. A vida é uma grande travessia para outra margem. A vida e a missão de Jesus aqui no mundo é um movimento de condução para que também nós, nele e com ele, façamos uma grande travessia. Essa existência é um atravessar. Às vezes nós nos instalamos, nos acomodamos e queremos uma religião que sustente a gente instalado. Vocês, esposas e esposos, pais e mães, também no campo da sua profissão, na lida e no enfrentamento da família, quantas vezes, em certas situações, até do nada, aparece uma realidade que dá esse comando e é preciso, vamos para outra margem, não dá para ficar aqui mais. Como é que nós lidamos com essa dinâmica que o evangelista sugere, a dinâmica própria do reino? É vida, é movimento, é travessia. Os discípulos passaram o dia todo com Jesus no ensino. Seguramente eles anseiam também por descanso. Mas atravessar para outra margem pode ser que seja para piorar um pouquinho, não é? Às vezes é. E a travessia sempre provoca umas sacudidas na vida da gente, que o próprio atravessar faz piorar um pouquinho. Os discípulos obedecem Jesus, e lá vem surpresa. Vamos? Versículo 36. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Continua? Havia ainda outras barcas com ele. Duas notas importantes. O primeiro é que já há um empreendimento grandioso de adesão a Jesus. Fora do mar, uma multidão que o escuta. Dentro do mar, muitas barcas já aderiram à barca de Pedro. Haviam outras barcas, mas o texto sugere um tipo de percepção que nós precisamos ater-nos a ela. Eles despediram uma multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. O que sugere isso? A hora que Jesus der o comando, faça logo. Não peça 3 dias, 3 meses, 1 ano, 6 meses para organizar as coisas, não. Assim como estava na barca, é o mesmo que dizer: atravessa, vai,
entra, atravessa. Não fique protelando, não, atravessa. Às vezes Deus dá uns comandos na vida da gente e a gente escuta uma vez, muitas vezes, tantas vezes, e a gente fala, uma hora, Deus já falou comigo pedindo para eu atravessar, mas uma hora Ele vai providenciar as condições para eu atravessar. E as condições para você atravessar, você já está dentro da barca, o chefe da barca já está lá, é Jesus. As condições é a obediência ao comando dele. Atravesse, não arrume nada, atravesse. Às vezes nós demoramos demais a aprender esta dinâmica da obediência. Nós voltaremos ao tema da obediência no final do Evangelho. Vá, depois pensa, faz, depois pensa. Vamos lá? Versículo 37. Atravessaram, pensando que ia melhorar, e o trem foi piorar. Começou, leiam, a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Espere lá. Eu recomendo, para quem deseja um aprofundamento na palavra de Deus, esta semana, uma tarefinha para casa maravilhosa, a leitura sequenciada do capítulo 4 e 5 de Marcos. Por quê? Porque estes dois capítulos, eles têm uma unidade. O capítulo 4 é quase todo aquele grande dia do ensino por meio de parábolas. Termina o dia, é hora de descansar, e eles entram na barca, e lá vem tempestade, lá vem sacudidas, lá vem ventania, lá vem ondas agitando a barca. Na sequência, Jesus realiza 4 milagres, 4 intervenções de Jesus. A primeira é nessa tempestade. O segundo milagre é um milagre curioso de um homem possuído pelo demônio, que curado quer seguir Jesus e insiste querendo seguir Jesus. Jesus dá uma bronca nele e fala, não vai me seguir, volta para casa e vai anunciar para sua família. Muito interessante, quase nunca Jesus faz isso. O terceiro e o quarto milagre são casados na mesma cena, uma mulher com hemorragia, que tenta tocar a veste de Jesus, toca e fica curada no meio de uma multidão. E esse milagre acontece dentro da cena da cura da filha de Jairo, o chefe da sinagoga. Então são 4 milagres, que agora vem a ideia. Jesus passou o dia contando parábolas. As parábolas são sementes semeadas na mente do coração, na mente, na alma do cristão. As parábolas são sementes que precisam brotar. Seguramente tem todos os tipos de chão no coração nosso: terreno pedregoso, beira do caminho, não é? O terreno com muitos espinhos, e tem terra boa. São muitos tipos de terra, de terreno. A semente precisa de estímulo, adubo, rega, sombra, sol, mudança de temperatura para ativar a vida. Os milagres são uma espécie de intervenção de Jesus na vida concreta dos discípulos, em situações concretas: a tempestade, a ventania, o demônio possuindo um homem, a mulher com hemorragia, uma filha, um pai desesperado com uma filha doente. Então, o discorrer das cenas dos milagres são para explicitar esta semeadura, são para fazer brotar a semente que ele semeou. Aqui tem uma coisa muito curiosa, que a gente chama de a pedagogia de Jesus, que é sempre uma pedagogia, uma palavra grega
que pode soar estranho para muitos, mas é bom que alguém escute uma vez ou outra na vida. A mistagogia é uma pedagogia que conduz para dentro do mistério, vai te conduzindo para dentro do mistério do reino de Deus. Por quê? O método de Jesus ensinar é a parábola, mas o conteúdo é o reino. E os discípulos podem ficar perguntando: cadê esse reino? E aí Jesus chama para atravessar para outra margem e para confrontar com a realidade concreta do reino de Deus que chegou. E agora, diante de uma tempestade, vamos ver como é que a gente discerne a chegada do reino de Deus. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca. E as ondas se lançavam dentro da barca. Lucas diz que começava a afundar. A figura dos mitos, em todos os povos e culturas, da mitologia, daquilo que vive dentro das águas. Onde você viaja mundo afora, todos os povos e culturas têm os mitos e lendas, as fantasias sobre os fenômenos que existem dentro das águas. No ambiente aqui, os discípulos estão com Jesus num riozinho, comparado com o rio Nilo e com o rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia. O rio Jordão é um córregozinho. E a cosmovisão, o universo do povo do Egito, com o rio Nilo, e a cosmovisão do povo persa do rio Tigre e Eufrates, é genuinamente uma cosmovisão baseada em muitas lendas e mitos e fantasias acerca dos fenômenos daquilo que acontece no profundo das águas. O livro de Jó, propriamente, é um livro escrito em que a imagem do sofrimento é descrita como o mar e as criaturas assombrosas que vivem no mar. É muito bacana. A partir do capítulo 35 de Jó, ele, depois de perder tudo, ele confronta com os mitos e as lendas do mar. A monstruosa serpente marinha, o crocodilo gigante, chamado de bestial e sinuoso, o hipopótamo assombroso e o crocodilo gigante que surge das águas. Os discípulos tinham naquele mar da Galileia um mar pequeno de 12 por 21 quilômetros de largura e comprimento, que curiosamente parece muito aulesca a minha informação, mas não é, porque isso depende o ambiente te forma também, as condições culturais onde você vive formam a sua compreensão de mundo. O mar da Galileia está abaixo do nível do mar, cerca de beirando 200 metros, às vezes passa um pouco de 200 metros. Desce para o Mar Morto, que beira 500 metros abaixo do nível do mar. É uma grota, é uma depressão profunda. O mar da Galileia vem formado pelas montanhas do lado da Síria, ventos violentos que vêm no deserto, nas montanhas, e desce nessa grota, imagine a violência, e faz um regalo. Ou os ventos do Mediterrâneo, frio ou quente, que também provocam, sobem as montanhas e descem violentamente para dentro do mar da Galileia. Os discípulos estão acostumados com esse tipo de fenômeno natural nas condições desse lago, desse mar da Galileia lá no norte de Israel. Mas agora, pela primeira vez, eles lidam com este fenômeno não como pescadores, mas como discípulos de Jesus. Então mudou tudo. Como pescadores, eles sabiam perceber os sinais, o tipo de nuvem, o tipo de vento que vem 5 horas antes indica que vai vir uma tempestade. Pescador tem percepção assim de dias antes. Quem vive, já viveu na beira do mar,
sabe do quanto o povo tem percepção muito aguçada pelo cheiro da brisa, pela temperatura, pelo lado do vento que vem. Você sabe entender bem o fenômeno. Agora os discípulos estão no barco como discípulos, não como chefes da barca. Um vento muito forte. Cadê Jesus na barca? Cadê Jesus na barca da sua alma, do seu coração, na barca da sua casa e na barca da igreja, quando também começam a soprar as ventanias e as ondas começam a sacudir a sua barca? Isso existe? Existe? Do seu casamento, da sua família, da saúde do seu corpo. Imagine você também como uma barca neste mundo, sua mente, sua alma, seus afetos, uma barca, e imagine as intempéries dessas ventanias e dessas ondas furiosas que você sabe que só você enfrenta como você enfrenta. Que comando e que domínio essa ventania e estas ondas violentas têm sobre você? Em que medida esta ventania e esta fúria violenta dessas ondas determinam o seu crer, decidem a sua fé? É sobre isso. Como é que você elabora uma experiência de Deus e uma convicção da presença de Deus em sua vida, nas situações concretas dos ventos e das ondas que sacodem sua alma, seu coração, sua razão, mas também seu casamento, sua família, a igreja. Quanta ventania e onda violenta a gente enfrenta dentro da igreja. E você pergunta também, nas ventanias, cadê Deus? No barulho violento do vento, no assombro das ondas, a gente pode recordar agora há pouco, nas ventanias e na fúria impetuosa das enxurradas lá no Rio Grande do Sul, descendo, levando tudo, arrastando tudo. Cadê Deus? Vamos ver? Cadê Jesus? Pegue lá. Versículo 38. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Brada. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Jesus estava na parte de trás, fazendo o quê? Dormindo sobre um travesseiro. O travesseiro é a almofada do timoneiro. A parte de trás é a parte onde fica o condutor do barco, sentado num banco largo e liso, numa almofada, porque o movimento do timoneiro, a almofada movimenta para lá e para cá e não pesa, não cansa tanto o corpo dele. É lugar do condutor da barca. Jesus, que é o condutor da barca da igreja e que delegou a Pedro ser o chefe do colégio apostólico, Jesus dorme no lugar de trabalhar. Por quê? Porque o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Aqui, o que dorme é Jesus, o homem de Nazaré, verdadeiro homem. Bento XVI tem uma reflexão maravilhosa. Enquanto o Filho, o verdadeiro Deus, está atento na sua relação com o Pai, o homem Jesus de Nazaré, exausto de ter trabalhado o dia inteiro. Claro, se ele semeou o dia inteiro, agora ele pode dormir. Lembra a parábola do domingo passado? O semeador saiu a semear. Depois foi para casa, dormiu, acordou, levantou e a semente cresceu e deu fruto. Lembra? Jesus é o semeador que dorme. Ele não dorme porque é um desligado,
um desatento, ele é o semeador que dorme e espera que, enquanto ele dorme, a semente semeada no chão do coração dos apóstolos brote e dê fruto de fé, de enfrentamento das realidades para as quais ele capacitou-os e qualificou-os pelo ensino. O problema é que nós vivemos uma defasagem entre o que nós sabemos e o que nós fazemos, não é? Nós temos uma defasagem crônica. O que a gente aprende, a gente tem dificuldade de aplicar. O aprendizado se tornou uma informação para a cabeça, mas não é elemento que acompanha o nosso modo de cuidar do corpo, da saúde, do sono, do trabalho, da casa, da vida. Nós não damos conta de aplicar. Uma é a realidade do que sabemos, outra é a que vivemos. Os discípulos deveriam ser aqueles que agora ativam-se no brotar e frutificar a semente que o próprio semeador do reino de Deus semeou, mas ao invés são tomados por um desespero. Acordam Jesus, dizendo: mestre, não te importas? Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Como é que você reza na hora dos seus desesperos? Qual sua forma de falar com Deus na hora em que chegam as fortes ventanias e as ondas violentas em sua vida? Qual é o seu modo de rezar? Vai decidir em que medida de verdade a sua oração serve como eficácia que te prepara, te capacita e qualifica para o enfrentamento. Só alcança uma compreensão exata de como enfrentar as tempestades pelo cultivo da oração. Muito mais do que o ler, o informar a mente, o dar informações e ler livros e livros e livros, que também é importante, não estou desprezando isso nunca, mas somente pela oração é que podemos discernir qual é a vontade de Deus, que parece sumido, que parece dormindo, diante desta ventania que hoje, ou daqui um tempo, você enfrenta na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Só a oração. Catecismo da Igreja, o número 2826 diz: para obter a perseverança e para cumprir na perseverança, Jesus nos ensinou que entramos no reino dos céus não por meio de palavras, mas praticando a vontade do Pai, que está nos céus, e nós só temos acesso a essa vontade por meio da escuta de Deus na oração. Mas também, para muitos de nós, rezar não é escutar, rezar é falar e falar e falar e falar e falar e falar e falar. Eu vivo dizendo, quando eu pergunto, sobretudo os jovens, os esposos e esposas nos confrontos de suas vidas, quando contam as tempestades, as ventanias, as ondas violentas que enfrentam, eu pergunto: o que você reza e como você reza? Na imensa maioria dos casos, assim, 102% eu tenho que dizer para a pessoa: olha, isso que você chama de oração, eu chamaria de preparação para a oração. Porque a oração genuína, ela supõe o ápice da oração. Genuína é a hora em que você escuta Deus. Mesmo a reza piedosa, que eu recomendo e que é importantíssima, do terço. Mas você rezar o terço e não se ocupar com meia hora por dia, depois de rezar o terço, meia hora de escuta da palavra e discernimento pela palavra,
porque ninguém tem paciência de rezar o terço e dar um longo tempo na contemplação dos divinos mistérios, que é palavra. Cada mistério é palavra de Deus. Como não tem, a oração do terço deveria ser a preparação para, e não chamar qualquer ato de piedade de oração, mas preparação. A escuta é por excelência. Tal é a força da oração da igreja, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo na celebração da Eucaristia e na escuta da palavra, diz o Catecismo da Igreja. Voltamos ao Evangelho. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Versículo 39, vamos lá? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Os discípulos dizerem a Jesus: tu não te importas, é uma bronca e é uma espécie de desprezo para com o cansaço de Jesus. Vocês que são pais e mães de crianças, que sabem que às vezes você está exausto, tem que acordar e dizer para o menino, para a criança, para o adolescente: pelo amor de Deus, silêncio, cala, vamos dormir para descansar. Mais ou menos isso. Os discípulos querem tudo de Jesus, mas não aprenderam uma regrinha básica de bom senso. Aquela regra de ouro que eu tinha a graça de viver numa família que era assim: se mamãe estava com qualquer fragilidade de ter que deitar, a regra de ouro é, o papai falava, vai todo mundo lá para o quintal, deixa sua mãe restaurar. A gente chegava entusiasmado dentro de casa, papai estava deitado, cansado com alguma coisa, minha mãe, vai lá para o fundo, o lanche de vocês está debaixo da árvore, lá no quintal, lá no jardim. Essa regra de ouro. Hoje as casas são muito pequenas, não é? A gente não tem mais espaço para isso. Mas saber respeitar o cansaço do outro, minha gente, é uma questão muito espiritual, mística inclusive. Como é que você lida e respeita o cansaço da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho com tuk-tuk na sua casa, não é? Os discípulos não respeitam o silêncio que Jesus precisa para dormir, porque são conduzidos pela perturbação do vento e das ondas que os assombram. Jesus se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Qual é a novidade? Nós vimos no fim de janeiro e o começo de fevereiro, Jesus na sinagoga, um dos primeiros milagres que ele realizou no Evangelho de Marcos. Ele está na sinagoga e tem um homem possuído por um espírito, e o homem começa a esbravejar, dizendo: eu sei quem tu és o santo de Deus, vieste para nos destruir. E Jesus diz: silêncio, cala-te. E no mesmo instante o espírito saiu daquele homem. Aqui pela segunda vez, Jesus disse já ao demônio: silêncio, cala-te. Lá no capítulo 1, versículo 25, ele ameaçou e impôs o silêncio ao demônio. Agora ele ameaça e impõe o silêncio à natureza, aos fenômenos furiosos da natureza. Aquele determinismo fatalista vindo do ambiente do mundo da Mesopotâmia e do Egito, que o bem e o mal se alternam, tempo em tempo é um que reina, o Deus do mal, depois o Deus do bem, eles brigam entre si, é o ciclo do mal dominar depois do bem. Aquele determinismo e fatalismo acabou, não é mais assim. A partir de agora chegou definitivamente uma voz capaz de silenciar o demônio e uma voz capaz de silenciar a fúria violenta da natureza rebelada
desde o pecado, que o pecado entrou no Éden e fez o Éden se tornar um lugar de aflição. Agora sim, chegou uma voz definitivamente para dizer: o mal espiritual calou o demônio, o mal da natureza não tem mais a última palavra. Agora existe uma voz, existe um varão, o próprio Deus no meio de nós, diz ao mal definitivamente. Há uma voz de comando para dizer ao mal: silêncio, cala-te. Amém? Brada, reage, reage. Eu tenho acompanhado muitas correntes de pensamento teórico dentro da igreja e tentando uma luta danada para ocupar um espaço dentro da igreja. Bento XVI diz que hoje, os ventos furiosos e as ondas violentas que entram na barca da igreja hoje são as correntes ideológicas. Estas correntes se tornaram verdadeiros fenômenos do mal, furiosos e violentos, querendo alcançar domínio e poder das correntes ideológicas. Repito, sem nenhum medo de ofender-te. Sejam correntes mais de direita, de esquerda ou do diacho que for. É ideologia, não é teologia. Dentro da igreja, o reinar é de Deus e da teologia. Ideologia não corresponde jamais ao desejo e ao pensamento de Deus. As ideologias, sejam elas de direita ou de esquerda, do diacho que for, são todas representações de influências nefastas na barca da igreja, que é de Jesus, e voz de vento maléfico nenhum tombará essa barca. Amém? Amém. Amém. O poder do inferno nunca poderá vencê-la, ainda que este poder entre na igreja pelas vozes de membros da igreja, que se tornaram instrumentalizados pelas correntes ideológicas. Está claro? Não estou perguntando se concorda, estou perguntando se está claro. Concordar é um problema seu com o Espírito Santo, não é meu. Não tenho função de deixar-te convencido, de concordando comigo. Concorde com o Senhor e não comigo. Silêncio, cala-te. Mas eu queria dar uma outra voz para você. Imagine na rebelião de sua mente, das doenças psicoemocionais, não é? Dos transtornos mentais que nós estamos vivendo no Brasil hoje, no mundo. O mundo está pirado. Imagine esses ventos das desordens psicoemocionais, dos distúrbios mentais, dos estresses que você vive e enfrenta. Imagina dentro da sua mente, do seu coração, dos seus afetos, da sua alma, das suas necessidades. Imagine também Jesus hoje dizendo, com toda a autoridade que só Ele tem, para essas ventanias e ondas violentas, dizendo, e você pondo a mão no coração e dizendo com Jesus: silêncio, cala-te. E tem um problema grave, porque com o advento da potência dos laboratórios, que são importantes, não sou jamais contra a ciência, mas os laboratórios querem convencer em nos dar um comprimido para tudo, não é? As farmácias se multiplicam como as distribuidoras de bebidas em nossos bairros. Porque nós enfrentamos nossas ventanias e nossas ondas violentas com a droga medicamentosa ou a droga. E olha,
eu falo muito uma linha testemunhal, que não quero ser jamais modelo, mas ansioso como eu sou, há muitos anos eu desenvolvi técnicas e encontrei em técnicas e em métodos que a psicologia me ofereceu para tratar a minha ansiedade através de exercício, de meditação e de respiração. Para chegar com um grau alto de ansiedade, mas dar conta de ter um autocontrole pelo exercício de meditação e de respiração. Quer dizer, solução tem, remédio tem, onde? Dentro de você, mas você aplica? Ou faz o atalho? Engordou um pouco, procura um médico, aplica um remédio aqui, né, Abel? Engordou um pouco, procura um médico, aplica um veneno aqui, não é? Perdeu peso, aplica um remédio para inchar os músculos, não é? É tudo assim à base de remédio, e está todo mundo achando que está normal ser assim. E qual é o seu enfrentamento a partir, até porque o vento aqui pode ser uma potência do mal violenta contra a barca, mas quem disse que esse vento furioso não prefigura aquele sopro do Espírito Santo de Pentecostes, que é para dar uma sacudida nos medrosos e dizer: reaja, igreja! Silêncio, cala-te! Deixa o vento soprar, deixa o vento limpar essa mente cheia de pensamentos tóxicos. Deixa esse vento, esta fúria violenta dessas ondas, lavar esses sentimentos tóxicos. Aproveite e mergulhe nessa tempestade do céu e limpe-se na fúria da graça renovadora de Deus. Mas não, a gente prefere um outro caminho, porque assim como as ideologias entraram na igreja e têm domesticado até padre e bispo para serem trombadinhas dos donos do mercado das ideologias, tem gente na igreja querendo que o padre seja a serviço das correntes ideológicas deles. Veja o que vem, vamos lá? Então, versículo 40, então Jesus perguntou aos discípulos, bradem: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Dois temas, medo e fé. Medo e fé. Dois temas. Onde há medo é porque a semente que Jesus, o pregador das parábolas, semeou a semente, e a semente da fé não brotou e não está dando fruto. O medo é inversamente proporcional à ausência da fé. Mas é outro elemento poderoso. Desde tempos primitivos até o fenômeno, a lei da natureza, não precisa de ir longe não, a regra de ouro da natureza. Como é que uma espécie domina outra espécie? Pelo rosnar, pelo medo, não é? Quanto mais uma espécie é capaz de pôr medo nas outras espécies, mais ela se multiplica e tem domínio, determinação. E também nós, na fé, na política e na economia, descobrimos o poder de passar medo nos outros. E quando nós unimos fé e política e transformamos a fé unida à política pela ciência do passar medo, aí é que a desgraça se instaura definitivamente. E tem muito pregador a serviço do medo, porque quanto mais eu passo medo em você, você vai confiar na solução que eu te apresentar. Eu te assusto e te apresento o produto, e você compra. Quem não quer ficar livre? Não é, Mônica? Medo. Nossa, quem é psicólogo aqui sabe do quanto o medo na religião é um dos mais perversos modos de aniquilar um ser humano. Não tem nenhum medo mais perverso
do que o medo que os pregadores impõem na mente das pessoas, porque é um medo subjetivo, é um medo que incrusta e que você não sabe com quem você está lidando. Ele pega representações simbólicas demais, mistura tudo e você tem dificuldade demais, né, Margarida? De limpar cenário. Os discípulos preferem a religião do medo. Gritaram com Jesus: não te importas que pereçamos? E Jesus fala: por que sois tão medrosos? Cadê a fé? Onde entra a fé, o tempo do silêncio do medo chega. Pregador que é bom para passar medo nos outros, é pregador que nunca dará conta de dar uma fé fundada neste que não teve medo de ser exposto e execrado na cruz, mas exatamente quando foi exposto ao extremo, no seu último grito na cruz, definitivamente ele calou o demônio, calou a potência do medo, calou as ventanias, calou os assombros, para dizer: eu dou minha vida para que vocês, quando rezarem, chamem Deus de Pai, e não de um que impõe medo. Brada, reage, reage. É muito mais fácil a fé de medrosos a serviço da indústria do mercado político e religioso que domina os incautos pela força dos medos. Silêncio, cala-te, cale teus medos. Eles não calaram não, olha só, quando o trem está ruim, dá para piorar um tiquinho. Olha a reação deles, versículo 41, eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: bradem, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Eles sentiram um medo muito grande, ao invés de calar o medo, foi aumentar a voz do medo, o diacho. E eu vou dizer para você que é sempre assim, do ponto de vista terapêutico, tanto na linha espiritual, quanto na medicina, quanto na psicologia, todo o processo de tratamento, a primeira etapa sempre aumenta o pavor da gente, não é? Porque começa a mexer com coisas que estão guardadas e escondidas e a gente não quer mexer. Todo o processo de cura é sempre desconfortável, é sempre assustador e perturbador. E eles estão aqui nesse processo de cura. Mas eles dizem a mais pavorosa de todas as verdades: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Lá, no capítulo 1, versículo 27, o dia que Jesus falou para o demônio na sinagoga que estava no homem, fazendo-o sofrer: silêncio, cala-te. No mesmo instante o demônio saiu, o homem ficou curado, e todos na sinagoga diziam: quem é esse a quem até os espíritos maus obedecem? Mas estão as duas palavras mágicas. Fé supõe não medo, mas obediência. Gente, isso é maravilhoso. Tem o povo da religião do medo que quer que eu pregue o poder do capeta, e eu não vou ficar a serviço de falar do poder do capeta. Eu lhes anuncio o poder de um que é capaz de calar o capeta, mas eu não prego o poder do capeta. Eu não vou pregar o poder da tempestade e do vento, eu prego o poder de quem é capaz de silenciar o vento e as ondas e as tempestades. Tem quem quer uma religião de medrosos.
A religião de medrosos, ela não tem obediência, porque ela tem escravidão e sujeição involuntária. A fé, que é fruto de uma relação de diálogo com o Senhor, a fé constrói e edifica em você uma relação de filha e filho. Pela oração você fala com Deus como um tu, um pai, uma mãe. O problema é que, não tenhamos dúvida, o capeta não levanta uma vozinha para Jesus, ele cala e obedece. O vento e o mar cala e obedece. Mas a pergunta mais desconfortável: você obedece? Você obedece os comandos do seu próprio corpo, quando o seu corpo diz para a sua mente: não dou conta de te acompanhar, muda, desacelera. Você obedece o comando dos seus médicos, do seu nutrólogo, do seu nutricionista? Você obedece o comando da pregação do Evangelho? Ou você prefere uma religião do medo que não tem fé, mas tem doutrina e domesticação? Qual é o acento que você dá para a fé fundada na voz que cala a morte, cala o demônio, cala a tempestade, a ventania, cala o inferno e cala a consciência pesada sua, te dando graça e perdão? Qual é a atenção que você dá a essa fé e qual é a atenção que você dá à obediência na fé? Esta é a pergunta que Jesus faz para mim e para você. Irmã, irmão, olhe para a cruz, estenda sua mão para a cruz e repita comigo: sim, Sim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente que Deus é Senhor, que Deus é Senhor, que pela sua graça, Jesus, pela sua graça, Jesus, o tempo chegou, o silêncio do mal chegou, a voz e o barulho do mal chegou ao fim, o silêncio para a voz do demônio e do mal chegou. Amém. Deus reina onde o mal e a violência silenciam. A voz de Deus é o fim da voz do comando do mal, dos pensamentos tóxicos e das emoções viciadas e feridas. A voz de tudo que lhe causa mal, o comando de tudo que tem ferido e machucado e piorado você, e imposto em você medo e a necessidade das drogas, que são tantas formas de droga. Não pense só na droga ilícita, o pior delas não. As drogas mais comuns que estão lá na sua mesa, na sua geladeira, nos seus comportamentos e vícios. E peça a Jesus a graça de silenciar em você a voz do mal. O reino de Deus está em ação. Jesus é o reino que chegou e a voz de Deus chegou até você e Deus reina em você. Fale com Ele, escute a voz dEle e aceite o comando de Jesus, rezando em silêncio. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus
pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Só as vozes, segura. Segura De pé, na mão de Deus. eleve as mãos e cante. Segura na mão de Deus. Só vocês. Brada. Ela te sustentará. Não temas. Não temas. Segue adiante E não olhes para trás. Segura na mão de Deus. e vai. Estenda a sua mão aqui para a cruz, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado muito obrigado por semear a semente por semear a da semente palavra da palavra que faz brotar em mim que faz brotar uma em mim força nova uma força nova da fé fé em Deus, em Deus, que não impõe medo, que não impõe medo, ameaça, mas graça, perdão, amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pela obediência. Tenha obediência. Eu creio firmemente. Que toda palavra que o Senhor semeia, em toda palavra que o Senhor semente semeia, boa do reino, vai brotar, vai dar fruto, e eu viverei uma fé, testemunhando a alegria do Evangelho, o vigor de uma fé, no amor de Deus, na obediência ao amor, que vence todo medo e supera todo assombro. Obrigado, Jesus. Por me fazer participar desta barca, a sua barca, que o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração e peça a Jesus para derramar essa força de Deus, de graça e bênção sobre você, sua família, sua casa, seu trabalho, a igreja no mundo, as pessoas todas no mundo inteiro, sobretudo aquelas que vivem grande sujeição e escravidão do medo de Deus, do medo do mal, do medo das ameaças deste mundo violento. Interceda por todos, reze por todos que tenham essa brisa suave e ponham
sopro de brisa suave em quem está do seu lado, dando um abraço e dizendo: não tenha medo, Jesus está com você. Saudai-vos, não tenha medo, Jesus está com você. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. E termina com uma forte ventania de salva de palmas para Jesus.